Gente, eu tenho um problema que é o seguinte: eu esqueço coisas, várias coisas, eu esqueço coisas, objetos. Eu perco objetos com a maior facilidade. Eu tenho um péssimo hábito que é o de eu nunca devolvo um objeto para o lugar em que eu encontrei esse objeto. Então, as coisas que estão dentro da minha casa, elas já passearam por praticamente todos os cômodos desse apartamento, porque eu nunca devolvo algo quando eu pego alguma coisa, eu nunca devolvo esse algo para o lugar onde eu encontrei esse algo. E aí o que acaba acontecendo é que eu perco tudo. Eu perco coisas dentro da minha casa. Neste exato momento, o meu óculos habita algum espaço desse apartamento. Eu não sei exatamente onde que eu coloquei ele. Eu não sei exatamente onde ele está. Eu sei que ele está aqui dentro, porque a minha última memória deste óculos é dentro desse apartamento. Eventualmente, ao longo do dia, eu sei que eu vou encontrar esse óculos, mas isso me traz uma aflição gigante, porque literalmente eu não sei onde esse óculos pode estar. Até onde me consta, ele pode estar dentro da geladeira e eu não sei. Digo que eu não sei porque eu ainda não conferi, ainda não cheguei nesse nível de desespero, porque às vezes quando eu perco coisas e elas demoram muito para aparecer, eu começo a me questionar se eu não as coloquei em algum lugar muito esquisito ou inusitado, porque já me aconteceu outras vezes deste celular e parar dentro da geladeira e parar na despensa onde eu guardo arroz e feijão, porque eu nunca devolvo as coisas pro lugar onde eu peguei elas. Chave de casa, já perdi várias. Quando eu morava com os meus pais, meu Deus do céu, era um grande vexame, porque toda semana eu tava perdendo a minha chave em algum lugar diferente. Toda semana eu estava tendo que fazer uma nova cópia da minha chave, porque eu sempre estava perdendo. Isso pra mim é uma questão, isso é um problema, porque eu não perco só coisas pequenas como perder um óculos dentro de casa, o que não é algo pequeno, visto que óculos é um troço muito caro de se fazer. Perco brincos, perco anéis, já perdi o meu carregador de celular dentro de casa, mas eu perco coisas que são muito significativas, como as chaves da minha casa. Já perdi várias vezes o meu RG. Eu não sei nem qual que é a via atual do meu RG, se é a terceira ou a quarta, porque eu vivo perdendo carteira. Hoje em dia eu não tenho mais carteira. Eu guardo os meus documentos todos separados, porque se eu guardo eles juntos, a possibilidade de eu perder todos de uma vez só é muito grande. Então eu separo todos os meus documentos para nunca acontecer, para eu nunca correr o risco de perder todos de uma vez só, porque já aconteceu isso. Nos últimos 3 meses, a minha carteira de trabalho ficou desaparecida dentro da minha casa, porque eu não lembrava onde ela estava guardada. Graças a Deus, ou ao diabo, sei lá, eu não precisei assinar minha carteira, não precisou rolar nada. E que hoje em dia tem a coisa da carteira digital, mas assim, eu tava participando de um processo seletivo e eu precisava da minha carteira de trabalho, eu tava desesperada porque eu não encontrava ela em lugar nenhum. E anteontem eu encontrei essa carteira de trabalho enfiada dentro de um estojo que eu nem uso, que tava dentro de uma gaveta, no móvel aqui da sala. Tipo assim, eu não sei como que essa carteira de trabalho foi parar ali. Evidentemente, foi uma ação humana. As minhas mãos pegaram essa carteira de trabalho, colocaram ela dentro desse estojo que eu não uso e coloquei dentro dessa gaveta que tava junto com ferramentas, sabe? Martelo, chave de fenda. Eu coloquei ali. Eu não sei por que eu fiz isso. E aí eu tenho essa questão. Já aconteceu numa época que eu trabalhava numa outra cidade, mas todo fim de semana eu viajava para poder visitar os meus pais, meus amigos. E toda segunda-feira de manhã eu pegava um ônibus para poder viajar para essa cidade onde eu trabalhava e eu passava a semana toda lá. Aí teve uma vez, numa segunda de manhã, que eu fui pegar esse ônibus e eu simplesmente consegui, não sei como, esquecer o meu celular em cima da bancadinha, assim, do guichê da rodoviária na hora que eu fui pegar o ônibus. E aí quando eu tava dentro do ônibus e eu fui pagar a passagem, eu me dei conta de que eu tinha esquecido o celular lá. Aí eu desci do ônibus em movimento, corri pra rodoviária, desesperada, torcendo pra ninguém ter pegado meu celular nesse meio tempo. Graças a Deus a pessoa que tava atendendo no guichê pegou meu celular e guardou pra mim. Aí eu fui, peguei meu celular de volta, aí tive que ligar pro meu pai e falar, olha só, eu esqueci o celular na rodoviária, desci do ônibus, voltei pro guichê, acabei de pegar, só que o próximo ônibus, eu sei lá que horas ele vai sair daqui e eu preciso trabalhar, tô atrasado. Aí meu pai me pegou, a gente foi de carro perseguindo o ônibus, foi uma aventura, assim, história eu tenho pra contar, pelo menos, apesar desse destempero emocional, dessa falta de atenção. Mas o que rola comigo é que eu estava no guichê pagando a minha passagem pra poder subir nesse ônibus, só que eu não tava prestando atenção no que eu tava fazendo. Enquanto eu estava pagando a passagem, eu tava pensando assim, sei lá, sabe, tava pensando sobre os povos originários do Brasil, eu tava pensando sobre como a gente cria as crianças de um jeito muito esquisito, porque tá tudo concentrado na família nucleada, e aí eu acho que a gente deveria fazer com que a socialização das crianças, que o desenvolvimento das crianças, a criação dos seres humanos dessa sociedade acontecesse numa aldeia, sabe assim, com todo mundo participando disso. Eu acho que o meu problema é esse. O meu problema é esse. Meio que eu penso demais sobre coisas que eu não deveria estar pensando em alguns momentos. Eu estou pagando uma passagem para subir num
ônibus, o que tem a ver eu ficar pensando em aldeia, em povos originários, em como criar crianças, sabe? Assim, nem mãe eu sou, então eu fico pensando nos negócios que eu não deveria estar pensando. Eu sinto que a minha cabeça fica produzindo um monte de pensamento que às vezes são úteis, mas às vezes me dão um problema terrível de atenção, que eu fico tão imersa dentro do meu cérebro, eu fico tão imersa dentro das sinapses loucas, assim, várias que eu estou fazendo, que aí acontece de eu esquecer um celular em cima da bancadinha do guichê de uma rodoviária, entrar num ônibus indo pra outro município enquanto meu celular fica pra trás na outra cidade. E nossa senhora, é um troço assim que eu faço demais. Eu vou no... Já aconteceu de eu ir no hortifruti assim, aí eu coloco meu celular em cima de um negocinho, de uma bancadinha assim, aí eu começo a pegar as frutas, pegar as hortaliças, os legumes ali que eu pego, aí amarro a sacolinha e vou pro caixa e o meu celular ficou lá. Eu já fiz isso assim tantas vezes, tantas vezes. Eu tenho uma questão. Eu preciso trabalhar nisso, gente. Eu preciso trabalhar nisso, porque problemas, coisas ruins acontecem. Perco tudo. Perco dentro da minha casa, perco fora da minha casa, perco coisas que não são tão importantes, coisas pequenas, mas perco coisas importantes, perco celulares, perco carteiras, perco cartões de crédito. Às vezes isso é bom, às vezes não ter um cartão de crédito nas mãos é algo muito bom. Porém, assim, eu quero parar de ficar perdendo essas coisas. E aí eu queria saber se eu estou sozinha nessa, porque não é possível. Eu queria fundar aqui, com este vídeo, a comunidade dos esquecidos anônimos. Se você, assim como eu, também é uma pessoa que é muito distraída, se você é uma pessoa como eu, que tem questões de atenção, que às vezes você se distrai com a própria genialidade da sua cabeça. Se às vezes você se distrai com um tsunami de pensamentos que está dentro da sua cabeça, assim como eu, se às vezes você perde coisas dentro da sua própria casa e elas ficam sumidas dentro da sua própria casa por meses a fio, se você já deu tantos pulinhos para São Longuinho pra você encontrar alguma coisa que você perdeu, você chegou à conclusão de que na verdade você tem que comprar uma cama elástica para você ficar pulando o dia inteiro até você encontrar tudo que você anda perdendo, seja bem-vinda. Queria fundar aqui, eu e você, a comunidade dos esquecidos anônimos, porque eu acho que isso é um problema. Isso é um problema de saúde pública. Eu acho que deveria existir os esquecidos anônimos. A gente deveria estar trabalhando nisso em comunidades. Deveriam existir terapias em grupo pra gente poder resolver essa questão. Porque, sinceramente, gente, eu não aguento mais ficar perdendo coisa. E é uma demanda, assim, que eu levo a psicólogos há 200 anos, sabe? Todo psicólogo novo que eu começo a fazer terapia, eventualmente eu entro na questão assim, ó, eu tenho problemas de atenção. Atenção é um troço, assim, ruim pra mim, um troço que eu não tenho, assim, é um déficit que eu tenho. Não em termos de TDAH, gente, assim, não é isso que está acontecendo comigo, mas assim, eu perco muitas coisas, eu perco demais, eu tenho questões pra me organizar. Eu sou uma pessoa caótica, eu sou uma pessoa, assim, bem desorganizada, casa está uma zona, mas eu me encontro na minha bagunça. Eu só não encontro as coisas que eu perco. Tenho esse hábito ruim, péssimo de não... A minha concentração, qual é o nome disso? A minha concentração operacional, se eu paro pra fazer alguma coisa, eu arraso. Eu paro, eu faço e entrego, entendeu? Agora, quando eu tô fazendo essas coisas mais simples, né? Esses movimentos curtos do dia a dia, tipo, estou pagando uma passagem e vou colocar o meu celular no bolso. Esse movimentozinho de pegar a carteira e colocar dentro da bolsa, pegar o celular e colocar no bolso da calça, sabe esses movimentos pequenininhos assim? Eu simplesmente me distraio, eu apago eles da minha cabeça e eu faço coisas esquisitas e aí eu saio esquecendo e perdendo todas as minhas coisas. E aí acho que São Longuinho deve estar... que, nossa senhora, tá complicado por aqui. Então o que eu peço hoje pra vocês, gente, é solidariedade. Porque assim, o negócio não está fácil por aqui. Meu Deus do céu, que situação. Então é isso. Tchau!